Olá pessoal, eu sou José Vanderlei, sou estudante do curso de Licenciatura em Química do Instituto Federal do campus de Aracati. Neste trabalho eu vou resolver algumas questões da cadeira de Cálculo 1 com o conteúdo Taxas Relacionadas. O professor coordenador desse trabalho é o professor Jorge Ney. Pois bem, vamos começar a resolver a primeira questão. A questão que eu vou resolver é a questão de número 5, página 223. Um tanque cilíndrico com raio de 5 metros está sendo enchido com água a uma taxa de 3 metros cúbicos por minuto. Quão rápido a altura da água está aumentando? Pois bem, nós vamos resolver essa questão no passo a passo. E aqui, o primeiro passo é identificar as variáveis. E a primeira variável que a gente identifica nessa questão é o volume. Percebemos que ela varia com o tempo. E a outra variável é a altura, que ela também varia com o tempo. O próximo passo é determinar uma relação entre as variáveis, na qual percebemos que é o volume do cilindro. Volume igual a πr² vezes a altura. Depois vamos separar os dados que a questão nos fornece. Ela nos diz que o raio é igual a 5 metros, que é a derivada do volume, que é uma das nossas variáveis que está variando com o tempo. Então, percebemos que pela unidade, fica esse bizu, pela unidade, metros cúbicos por minuto, nós percebemos aonde encontramos a primeira derivada, que seria a derivada do volume pela derivada do tempo, que é igual a 3 metros cúbicos por minuto. Depois nós percebemos que a questão pede a variação da altura pelo tempo, então é a derivada da altura dividido pela derivada do tempo. E é isso que nós vamos tentar obter. Pois bem, resolvendo, nós pegamos a nossa equação, que nós obtivemos pela relação entre as variáveis, que seria o volume do cilindro, e começamos a substituir derivando cada uma dessas variáveis. Assim, a derivada do volume sobre a derivada do tempo, igual a π, que é uma constante, o raio ele deu 5, elevado ao quadrado, vezes o que ele pede, a derivada da altura dividido pela derivada do tempo. Substituindo os dados, nós chegamos à conclusão que a nossa resposta é 3 sobre 25π metros por minuto. Pois bem, aqui resolvemos a primeira questão. Agora vamos para a próxima. Questão 14, página 224. Ao meio-dia, o navio A está a 150 km por hora, a oeste do navio B. O navio A está navegando para leste, a 35 km por hora, e o navio B está navegando para norte, a 25 km por hora. Quão rápido a distância entre os navios está variando às 16 horas? Bem, nessa questão vai ter um ponto muito importante que nós devemos ter cuidado. E assim vamos começar a resolver a nossa questão. Identificando as variáveis, nós temos que varia o movimento do barco A, e aqui é onde está o detalhe da questão. Esse movimento é negativo, porque de acordo com a questão, o barco A está se aproximando do navio B. Assim, essa distância está diminuindo, portanto ele vai ser um valor negativo. Esse é o nosso primeiro detalhe. Continuando, percebemos que a próxima variável é o movimento do barco, que está se distanciando do ponto de partida que ele estava inicialmente. No caso aqui ele está partindo para o norte. E por fim, o que ele pede na questão, a distância entre os navios também está variando, de acordo com o movimento do barco, tanto A quanto o B. Assim, vamos para o próximo passo. Determinar uma relação entre as variáveis. Determinando essa relação de tudo isso que varia, nós chegamos à conclusão que é o Teorema de Pitágoras. A distância, essa distância dzão que eu coloquei, seria a distância entre o navio A e o navio B, elevado ao quadrado, igual a A ao quadrado mais B ao quadrado, que seria a variação do movimento do A e do movimento do navio B. E por fim, separando os dados da questão, nós temos, aqui é o segundo detalhe, que o nosso tempo inicial foi ao meio-dia, 12 horas. O nosso tempo final foi 16 horas, foi quando acabou
o movimento do barco em relação ao que a questão está pedindo. Assim, nós chegamos à conclusão que se passaram 4 horas. E temos que ficar atento a esse detalhe, porque o movimento dos navios A e B vão variar com esse tempo de 4 horas. Assim, temos que nossa primeira variável, derivada de A sobre a derivada de T, é igual, como eu falei, negativo ali, menos 35 km por hora. E percebemos que a variação do espaço desse navio ele se movimentou na velocidade de 35 a cada 1 hora. Assim, 35 vezes 4 dá 140. Se ele começou às 12 horas e terminou às 16 horas, portanto, a gente tem que diminuir. O valor inicial que eles nos deu foi 150 quilômetros que eles estavam de distância. Portanto, a gente tem que diminuir esses 140 menos os 150, que era o início que a questão nos mostrava, que ao meio-dia ele estava do ponto A 150 quilômetros do ponto B. Logo, nós percebemos que a variação do espaço de A é 10. Continuando, a derivada de B, que é o movimento do navio B, sobre o tempo, a derivada do tempo, é igual a 25 km por hora. Nesse caso, não tem um sinalzinho do negativo, porque ele está só aumentando essa distância. E percebemos que a variação do espaço dele, a cada 1 hora, foi de 25 km, portanto, 25 vezes 4 é igual a 100. E o próximo valor que nós vamos obter é o Dzão, que é a distância entre o A e o ponto B. Para encontrar essa distância, é só a gente substituir usando o teorema de Pitágoras. D ao quadrado igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Substituindo os valores que a gente tem, que foram os valores do espaço, que é A e B, nós obtemos que o Dzão é 10 raiz de 101. E o que ele pede na questão? A variação dessa distância entre o navio A e B em um determinado tempo. No caso, a derivada de Dzão sobre a derivada do tempo. Assim, vamos começar. Aqui eu estou mostrando um esboço para vocês tentarem entender como é que fica. Entre o navio A e o navio B, inicialmente, ao meio-dia, eles estavam a 150 km. O navio A está se movendo a 35 km por hora. Após 4 horas, ele vai estar 150 menos 35 vezes o T. Esse T seria o nosso 4, que nós já calculamos e descobrimos que essa variação chega a 10. Ao final, quando chegar às 14 horas, às 16 horas, no caso, 4 horas. E o B está subindo ao norte com 25 km por hora. Esses 25 está multiplicado por T, que também seria as 4 horas. E isso nos concederia a variação de espaço ao final, quando chegar às 14 horas do navio B, a 100. E a distância entre o A e o B é o nosso Dzão. Portanto, depois da gente ter esse esboço, vamos começar a substituir a questão, a substituir os dados na resolução da questão. Resolvendo, nós temos que, pelo teorema de Pitágoras, Dzão ao quadrado igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. Vamos tirar a derivada disso. E aí, tirando a derivada desse teorema de Pitágoras, nós obtemos 2Dzão vezes derivada do Dzão sobre derivada do tempo, igual a 2 vezes o A, que é o nosso navio A, vezes a derivada do A sobre a derivada do tempo. Seria a variação do navio A durante um determinado tempo, durante uma variação de tempo. E da mesma forma, 2 vezes B, o nosso navio B, sobre a derivada de B, sobre a derivada do tempo. Nós temos todos esses dados, mas primeiro nós vamos simplificar essa questão. Vamos dividir por 2, né? Tirando esse 2, nós obtivemos esse último resultado. E por fim, vamos levar o D lá para baixo, dividindo, e aqui vai ser a nossa equação que nós vamos trabalhar. Agora é só substituir os dados que a questão nos fornece nessa equação, que nós obtivemos de acordo com o teorema de Pitágoras, derivando o teorema de Pitágoras. Assim, substituindo os dados da questão, nós temos derivada do Dzão sobre a derivada do tempo, que é o que nós queremos, pelo A que nós obtivemos
que é a variação do espaço dele, que é 10, vezes a derivada de A sobre a derivada de T, é a velocidade dela. E tem que estar negativo, porque está diminuindo. Temos que ter cuidado nesse detalhe. Depois, nós temos o espaço de B, que nós obtivemos, que é 100, vezes a derivada do B sobre a derivada do tempo, que a questão nos deu, que é 25, sobre o Dzão, que nós calculamos pelo Teorema de Pitágoras e obtivemos 10 raiz de 101. Assim, nós chegamos à conclusão que a variação do Dzão, que é entre o navio A e o navio B sobre o tempo, a derivada do Dzão sobre a derivada do tempo, é igual a 215 sobre raiz de 101 km por hora, ou 21,4 km por hora. Pois bem, aqui chegamos à resolução dessa última questão que eu iria resolver nesse meu trabalho. Vocês podem obter essas questões no livro James Stewart, 7ª edição. Aqui fica o meu agradecimento. Muito obrigado pela presença de vocês. Deem a sua força, dando aquele like lá, e se inscrevam no nosso canal. Obrigado.